O que fazer quando a pessoa que te menosprezou precisa da sua ajuda? Essa pergunta ecoava na mente de Clara enquanto ela observava a chuva fina que caía lá fora. As gotas deslizando pelas janelas pareciam refletir seus próprios sentimentos, confusos, pesados e, de certa forma, tristes. Ela nunca imaginou que um dia teria que lidar com a possibilidade de acolher Dona Gilda, sua sogra, em sua casa. A mulher que um dia a chamou de pobre demais para o filho dela, Miguel. O cenário era um bairro de classe média em São Paulo, onde as ruas arborizadas se entrelaçavam com pequenos comércios e cafés acolhedores. Clara, uma mulher de 30 anos, era designer gráfica freelance e vivia em um pequeno apartamento que sempre sonhou em ter. Recentemente havia adquirido uma casa antiga, cheia de potencial, que estava reformando com muito esforço e dedicação. As paredes descascadas e o chão de madeira rangentes eram testemunhas do seu trabalho árduo, e cada dia que passava ali, Clara se sentia mais próxima de realizar o sonho de transformar aquele lugar em um lar de verdade. Clara sempre foi determinada e criativa, mas por trás de seu sorriso havia uma insegurança que a acompanhava, especialmente quando se tratava de Dona Gilda. A sogra, uma mulher tradicional e conservadora, não hesitava em expressar suas opiniões sobre o que considerava adequado para seu filho. Para Dona Gilda, status financeiro era tudo, e Clara, com sua vida simples e sua carreira incerta, nunca se encaixou nos padrões que ela idealizava. A lembrança do dia em que Dona Gilda soltou aquelas palavras cruéis ainda estava fresca na memória de Clara. A frase ecoava como um eco distante, mas sempre presente. "Você é pobre demais para o meu filho." As palavras, ditas com um desdém sutil, haviam deixado marcas profundas que Clara tentava esquecer. Aquela crítica não era apenas sobre dinheiro, era um ataque à sua identidade, à sua dignidade. Agora, a situação estava prestes a mudar. Miguel, seu marido amoroso e compreensivo, entrou em cena com uma ligação que fez o coração de Clara acelerar. Ele estava preocupado com sua mãe, que enfrentava dificuldades financeiras e precisava de um lugar para ficar. "Clara, você poderia considerar acolher a minha mãe na nossa casa de hóspedes? Ela não tem para onde ir", disse Miguel com um tom de preocupação. O pedido deixou-o em conflito. Por um lado, Clara sempre teve um coração generoso e compreensivo, mas, por outro, as feridas do passado ainda doíam. A ideia de ter Dona Gilda sob o mesmo teto a aterrorizava. E se ela a tratasse como antes? E se a mesma crítica voltasse, ainda mais afiada? A insegurança financeira de Clara também pesava na decisão. Como poderia acolher alguém com o que ganhava, enquanto lutava para reformar sua nova casa? "Clara, por favor, pense bem. É minha mãe, ela precisa de nós", insistiu Miguel tentando convencê-la. Clara sentiu uma mistura de raiva e impotência. Como poderia ser a boa esposa e ao mesmo tempo enfrentar a mulher que sempre a menosprezou? Ela olhou pela janela enquanto a chuva continuava a cair, cada gota parecendo apressar seu coração mais e mais. O telefone desligou e Clara se viu sozinha com seus pensamentos. Ela precisava de um tempo para refletir. O que fazer, afinal? A compaixão pela sogra ou a proteção da sua própria sanidade emocional? Clara se lembrou de um encontro que teve com amigos em um café na semana anterior, onde havia desabafado sobre suas inseguranças. Um deles, Eduardo, havia sugerido que essa poderia ser uma oportunidade de mostrar a Dona Gilda que ela era mais do que apenas uma pessoa pobre. "Se você conseguir fazer sua sogra ver quem você realmente é, talvez isso mude tudo", ele dissera, com um sorriso encorajador. Enquanto a chuva diminuía, Clara sentiu uma faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, essa fosse a chance que ela precisava para se afirmar e mostrar a Dona Gilda que ela não era apenas o que o dinheiro dizia. Poderia ser o momento de reescrever a história entre elas. Mas ainda havia um longo caminho pela frente e Clara não estava certa de que estava pronta para enfrentá-lo. Clara sentou-se na mesa da cozinha, uma xícara de café fumegante à sua frente. O aroma robusto preenchia o ambiente, mas não conseguia afastar a ansiedade que a envolvia. Miguel havia ligado há pouco, sua voz cheia de preocupação, ao pedir que ela considerasse acolher Dona Gilda. "Ela não tem para onde ir, Clara. Precisamos ajudar", disse ele, como se esse simples apelo pudesse apagar anos de críticas e olhares desdenhosos. A verdade é que Clara se sentia dividida. Por um lado, seu coração queria oferecer ajuda, mas por outro, sua mente a lembrava das palavras cruéis de Dona Gilda. "Você é pobre demais para o meu filho", ecoavam em sua mente como um mantra sempre que ela pensava na sogra.
Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro, sentindo como se o espaço da casa tivesse se tornado pequeno para conter suas emoções conflituosas. Clara, você está bem? Perguntou Miguel ao perceber o silêncio do outro lado da linha. Eu sei que a minha mãe não foi justa com você, mas ela é família. E, além do mais, não podemos esquecer que ela está passando por um momento difícil. Difícil para ela ou para nós? Clara respondeu, tentando não deixar transparecer a frustração em sua voz. Você sabe que a reforma da casa ainda não acabou e que eu estou lutando para equilibrar as contas. E agora, temos que adicionar mais uma pessoa na equação? Miguel suspirou, claramente desgastado pela discussão. Eu entendo, mas a gente não pode virar as costas para quem precisa. Pense bem, Clara. Isso poderia ser uma oportunidade de mostrar a ela que você é mais do que ela pensa. Clara fechou os olhos por um momento, imaginando o quão difícil seria conviver sob o mesmo teto que Dona Gilda. As lembranças de encontros familiares, repletos de olhares críticos e comentários maldosos, vieram à tona. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna a instigava. E se, ao aceitá-la, pudesse transformar essa relação? E se pudesse provar a Dona Gilda que por trás da aparência de pobreza havia uma mulher forte e capaz? Após desligar, Clara decidiu que precisava de um tempo para pensar. Pegou seu casaco e saiu para um café próximo onde costumava se encontrar com suas amigas. O lugar era acolhedor, com paredes de tijolos expostos e uma decoração vintage que a fazia sentir-se confortável. Ao entrar, foi recebida por Rita, sua amiga de longa data, que a cumprimentou com um sorriso caloroso. Oi, Clara, você parece preocupada. O que aconteceu? Perguntou Rita, enquanto as duas se acomodavam em uma mesa perto da janela. Ah, Rita, é complicado. Miguel pediu para que eu acolhesse a mãe dele em nossa casa. A Dona Gilda, você sabe como ela é. Clara respondeu, olhando pela janela enquanto a chuva começava a se intensificar. Rita franziu a testa. Aquela sogra crítica? Sério que ele quer que você faça isso? Sim, e eu não sei como lidar com isso. Parte de mim quer ajudar, mas a outra parte... Bem, ela se lembra de tudo que ela disse sobre mim. Clara disse, a voz embargada. Você já pensou que essa pode ser uma chance de redefinir a relação de vocês duas? Sugeriu Rita, tomando um gole de seu cappuccino. Ela pode ser difícil, mas talvez você possa mostrar a ela que você é mais do que apenas uma pessoa podre. Essa é uma oportunidade de crescimento, tanto para você quanto para ela. As palavras de Rita a fizeram refletir. Você realmente acha que isso pode funcionar? Que eu posso mudar a forma como ela me vê? Por que não tentar? Vamos lá, Clara. Às vezes enfrentamos desafios para sairmos mais fortes. E quem sabe, talvez a Dona Gilda também mude um pouco. Rita disse com um sorriso confiante. Clara sorriu de volta, sentindo um leve alívio. Aquela conversa havia despertado sua coragem. Ela decidiu que daria uma chance à situação, mesmo que o medo e a insegurança ainda a acompanhassem. Ok, eu vou conversar com o Miguel e dizer que vou acolhê-la, Clara decidiu, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Ótimo, e me mantenha informada sobre tudo isso. Vou querer saber como estão as coisas, disse Rita, piscando. E não se esqueça, você não está sozinha, estou aqui para te apoiar. Enquanto Clara saía do café, um novo pensamento surgiu. Talvez essa fosse a oportunidade que ela precisava para não apenas confrontar Dona Gilda, mas também para se confrontar. Ela estava cansada de se sentir inferior. Era hora de mostrar a todos, inclusive a si mesma, do que era capaz. Antes de voltar para casa, Clara decidiu fazer uma pausa em uma livraria próxima. Ela sempre achou que os livros tinham o poder de oferecer conselhos e consolo. Enquanto percorria as prateleiras, um título chamou sua atenção: Superando Críticas e Construindo Relações. Ela sorriu ao pegar o livro e, ao folheá-lo, sentiu que as palavras estavam alinhadas com o que ela precisava naquele momento. Ao chegar em casa, Clara se sentou no sofá, segurando o livro e pensando em como a vida poderia ser se ela se permitisse enfrentar os desafios de frente. E enquanto refletia sobre isso, ela lembrou-se de que a jornada dela também era importante e que mesmo que a situação com Dona Gilda fosse complicada, ela tinha o poder de moldar essa narrativa.
E se você já passou por algo semelhante, eu adoraria ouvir sua história. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas experiências nos comentários. Vamos juntos explorar como enfrentar desafios e construir relações mais saudáveis. Afinal, cada um de nós tem uma história para contar e talvez a sua possa ajudar a inspirar alguém. Clara olhava pela janela enquanto a chuva caía, cada gota trazendo à tona memórias que ela preferia esquecer. O céu cinzento refletia seu estado emocional e a tensão no ar parecia palpável. Dona Gilda estava em sua casa de hóspedes há uma semana e a convivência estava se tornando insuportável. A cada dia, Clara sentia que sua paciência estava sendo testada até o limite. A mulher que um dia a menosprezou agora ocupava um espaço em sua vida que Clara nunca imaginou que seria possível. No entanto, em vez de um clima de reconciliação, a casa estava repleta de críticas e olhares reprovadores. Dona Gilda não perdia uma oportunidade de comentar sobre a decoração, a forma como Clara gerenciava seu trabalho como designer e até mesmo suas escolhas alimentares. Você deveria pensar em fazer refeições mais saudáveis, Clara. Essa comida congelada não faz bem, disse Dona Gilda com um tom de voz que misturava preocupação e desdém. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela tentava manter a compostura, mas a cada palavra da sogra, a raiva e a frustração cresciam dentro dela. Você não tem ideia do quão difícil é administrar tudo isso sozinha, Dona Gilda. Eu trabalho duro para manter esta casa e ainda ter tempo para mim, respondeu Clara, o tom de sua voz subindo involuntariamente. Miguel, que estava no outro cômodo, ouviu a discussão e veio apressado, preocupado. Calma, meninas, o que está acontecendo? Perguntou ele, tentando apaziguar a situação. Ela não consegue entender que eu não sou sua filha perfeita, Miguel. Eu sou uma mulher adulta e sei cuidar da minha vida. Clara bradou, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Dona Gilda, por sua vez, cruzou os braços, mantendo um olhar desafiador. Miguel, entre a espada e a parede, tentou intervir. Mãe, talvez você devesse ser um pouco mais compreensiva. Clara está fazendo o melhor que pode. Compreensiva? Compreensiva com o quê? Com a falta de ambição dela? Não é isso que eu quero para você, Miguel. Dona Gilda retrucou, sua voz carregada de indignação. O clima na sala estava tão denso que era quase possível cortá-lo com uma faca. Clara não aguentava mais. Ela se virou para Miguel, sua expressão desesperada. Por que você não defende a mim, Miguel? Eu sou a que está aqui, tentando construir uma vida, enquanto sua mãe parece mais preocupada em me rebaixar do que em entender quem eu sou. Miguel ficou em silêncio, a expressão de preocupação em seu rosto. Clara percebeu que ele estava entre a necessidade de proteger sua mãe e seu amor por ela. A raiva de Clara, no entanto, era alimentada por uma dor profunda. A rejeição que sentira anos atrás ainda a feriu e agora, diante daquela situação, parecia que tudo havia voltado. Após um momento de tensão, Dona Gilda se levantou, a frustração estampada em seu rosto. Não vou ficar aqui para ser atacada por você, Clara. Eu só estou tentando ajudar. Ajuda? Isso é ajuda? Clara gritou, gesticulando com as mãos. Você só sabe criticar. Eu não sou uma criança. Eu não preciso da sua aprovação. A discussão se intensificava e Clara sentia que estava à beira de um colapso emocional. Ela decidiu sair para respirar um pouco de ar fresco. Com passos largos, atravessou o quintal e se sentou em um banco de madeira, observando a chuva que caía sem parar. As gotas formavam poças no chão, espelhando sua confusão interna. Enquanto tentava se acalmar, Clara ouviu a porta da casa se abrir. Era Miguel. Ele se aproximou e se sentou ao seu lado, em silêncio, por um momento que pareceu uma eternidade. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Clara, eu sei que tudo isso está sendo difícil. Minha mãe, ela é assim, sempre foi. Ele disse, olhando para o chão. Mas por que ela não consegue ver além disso? Eu não sou só a pobre que ela acha que sou. Eu construí minha vida com esforço. E agora, me sinto como se estivesse sendo desmantelada por dentro. Clara respondeu, sua voz embargada. Eu entendo. E eu sinto muito por tudo isso. Mas você precisa tentar entender o lado dela também. Ela viveu momentos difíceis. E talvez a maneira dela de expressar amor seja de uma forma que você não consegue enxergar. Miguel explicou, tentando fazer Clara ver a situação sob outra perspectiva.
Nesse momento, Clara se lembrou de um episódio do passado que sempre a assombrava. Quando Miguel e ela começaram a namorar, Dona Gilda havia feito um comentário que ficou gravado em sua mente. Você não pode esperar que meu filho escolha uma vida simples como a sua. As palavras pareciam ecoar mais uma vez, e o que Miguel disse agora fazia sentido de uma maneira que ela não esperava. Você está dizendo que ela tem medo de que eu não seja boa o suficiente para você? Que ela quer proteger você de mim? Clara questionou, a frustração dando lugar a uma nova compreensão. Sim, de certa forma. Ela teve dificuldades financeiras quando era mais jovem e sempre se preocupou em garantir que eu tivesse uma vida melhor. Essa preocupação dela é mal direcionada, mas vem de um lugar de amor. Ela só quer o melhor para você e para mim. Miguel respondeu, com um olhar sincero. Clara respirou fundo, absorvendo aquelas palavras. O peso que carregava parecia um pouco mais leve. Era difícil aceitar que Dona Gilda, a mulher que a menosprezou, também tinha seus próprios demônios para enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, a raiva ainda pulsava dentro dela. Eu não sei se consigo lidar com isso, Miguel. Eu realmente não sei, Clara confessou, sentindo uma onda de vulnerabilidade. Talvez você devesse conversar com ela, tentar entender melhor. A vida é complicada e às vezes as pessoas não sabem como se expressar. Miguel sugeriu gentilmente. Com um suspiro, Clara sentiu. Talvez você esteja certo, mas preciso de tempo. Isso não vai mudar da noite para o dia. Miguel sorriu, um sorriso que transmitia apoio e compreensão. Estou aqui para você, sempre. Vamos enfrentar isso juntos. Após um tempo, Clara decidiu que era hora de voltar para casa e encarar Dona Gilda. O clima estava tenso, mas agora havia uma pequena centelha de esperança. Ao entrar na casa, encontrou Dona Gilda na cozinha, com as mãos na massa, preparando algo. Clara hesitou, mas decidiu que precisava dar o primeiro passo. Dona Gilda, podemos conversar? Perguntou Clara, sua voz um pouco trêmula. A mulher virou-se surpresa. Claro, Clara, o que você gostaria de discutir? Clara respirou fundo e começou a falar, tentando manter a calma. Eu gostaria de entender melhor você, e talvez você possa me entender também. Eu não sou a pessoa que você imagina, e eu gostaria que pudéssemos nos conhecer de verdade. Dona Gilda a olhou com um misto de surpresa e curiosidade. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu não sou só a pobre que você pensa. Eu tenho sonhos, eu trabalho duro, e eu gostaria que você pudesse ver isso. E, ao mesmo tempo, eu quero entender o que a levou a ser tão crítica, Clara disse com sinceridade. O silêncio pairou na cozinha por um instante, até que Dona Gilda finalmente falou. Eu tenho medo, Clara. Medo de que você não seja feliz, de que ele não seja feliz. E eu não sei como lidar com isso. Clara sentiu seu coração amolecer. A expressão de Dona Gilda era de vulnerabilidade, e pela primeira vez ela viu a mulher não como uma sogra crítica, mas como uma pessoa com suas próprias inseguranças. Eu também tenho medo, Dona Gilda, medo de não ser aceita, de não ser suficiente. Mas eu gostaria de tentar, de sermos uma família que se apoia, não que se critica, Clara respondeu, sua voz carregada de emoção. Dona Gilda a observou atentamente e algo mudou em seu olhar. Talvez tenhamos mais em comum do que pensemos. Eu só não sabia como mostrar isso. E assim, naquele momento, Clara e Dona Gilda começaram a trilhar um caminho que poderia levá-las a um entendimento mútuo. A tensão ainda estava presente, mas havia uma nova disposição para trabalhar juntas, construir pontes e deixar as feridas do passado para trás. A chuva lá fora começou a diminuir e a luz do sol finalmente começou a surgir entre as nuvens. Clara sentiu que, apesar de ainda haver um longo caminho pela frente, havia uma nova esperança no ar, e isso era o suficiente para começar uma nova jornada. Clara observava a chuva fina que caía lá fora. Cada gota parecia trazer um novo pensamento à sua mente. O barulho suave da água batendo nas janelas criava um ambiente acolhedor, mas, ao mesmo tempo, ela sentia um peso no coração. O que fazer quando a pessoa que te menosprezou precisa da sua ajuda? Essa pergunta ecoava incessantemente, trazendo à tona as memórias daquela conversa dolorosa com Dona Gilda. A mulher que um dia a havia chamado de pobre demais agora estava sob seu teto. Ela respirou fundo e decidiu que era hora de enfrentar a situação de frente. Clara se lembrou do que Miguel havia dito. Família é tudo, Clara.
Às vezes, precisamos nos colocar no lugar do outro. As palavras de Miguel ressoaram em sua mente, e ela percebeu que esse momento poderia ser uma oportunidade de transformação, tanto para ela quanto para Dona Gilda. Naquela noite, Clara organizou um jantar simples, mas aconchegante. A mesa estava posta com cuidado e a luz suave das velas criava um ambiente caloroso. Assim que Dona Gilda entrou na sala, Clara sentiu um frio na barriga. A sogra observou por um instante e Clara pôde ver um leve sinal de apreensão em seu olhar. Era um pequeno gesto, mas que dizia muito. "Oi, Dona Gilda, espero que você esteja com fome", Clara disse, tentando quebrar o gelo. Para sua surpresa, a sogra sorriu, embora de maneira tímida. "Sim, querida, o cheiro está maravilhoso", respondeu Dona Gilda enquanto se sentava à mesa. Durante o jantar, Clara decidiu que era o momento certo para conversar. "Dona Gilda, eu gostaria de falar sobre algumas coisas, sobre nós", começou nervosa, mas determinada. Dona Gilda olhou para ela, surpresa, mas não interrompeu. "Eu acho que você sempre me viu de uma forma muito específica, como alguém que não era suficiente para o seu filho. E eu entendo que você tem as suas preocupações, mas eu quero que você saiba que eu também tenho meus sonhos e lutas. O que você disse um dia me machucou, e eu passei muito tempo me sentindo insegura." Clara desabafou, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. Dona Gilda a interrompeu. "Clara, eu não sabia que minhas palavras tinham te machucado tanto. Eu cresci em um mundo onde o status financeiro definia o valor das pessoas. Eu não queria que meu filho sofresse e pensei que estava protegendo-o, mas eu vejo agora que errei", disse Dona Gilda, com a voz embargada. As palavras de Dona Gilda trouxeram um alívio inesperado a Clara. Elas estavam finalmente abrindo um espaço para um diálogo verdadeiro. "Eu entendo que você tem as suas preocupações, mas eu sou mais do que apenas a sua visão sobre mim. Eu sou uma pessoa que luta todos os dias para construir algo, e eu quero que você veja isso", Clara respondeu, com um novo brilho nos olhos. O clima entre as duas começou a mudar. Conversaram sobre suas experiências, seus medos e suas esperanças. Dona Gilda compartilhou histórias de sua juventude, de como também enfrentou dificuldades e teve que lutar por sua própria felicidade. Clara, por sua vez, falou sobre suas ambições como designer e como lutava para se firmar no mercado. O diálogo fluiu de maneira natural e a tensão anterior foi substituída por uma conexão genuína. Ao longo das semanas que se seguiram, Clara e Dona Gilda começaram a se ajudar mutuamente. Dona Gilda ofereceu-se para ajudar com a reforma da casa, trazendo sua experiência e um olhar diferente para o projeto. Clara, por sua vez, começou a ensinar Dona Gilda sobre as novas tecnologias que poderiam facilitar seu dia a dia. Elas criaram um laço que transcendeu as barreiras do passado. Certa tarde, enquanto trabalhavam lado a lado na sala de estar, Dona Gilda olhou para Clara e disse: "Sabe, eu estou muito orgulhosa de você. Você é uma mulher forte e inspiradora, e eu sinto que estou aprendendo muito com você." As palavras de Dona Gilda tocaram o coração de Clara e a fizeram perceber o quanto haviam evoluído juntas. A reforma da casa se tornou uma metáfora para a transformação em suas vidas. Clara não apenas reformava um espaço físico, mas também estava reformando sua relação com a sogra. Dona Gilda, por sua vez, começou a ver Clara com novos olhos, não mais como uma pessoa pobre, mas como uma mulher que construiu sua própria história, cheia de desafios e conquistas. Chegou o dia em que Clara decidiu fazer uma pequena comemoração na casa. Convidou amigos e familiares para celebrar não apenas a reforma, mas também a nova fase de sua vida. Durante a festa, Clara fez um discurso e, com a voz emocionada, agradeceu a todos por estarem ali. Olhando para Dona Gilda, ela disse: "Eu gostaria de agradecer especialmente a minha sogra. Dona Gilda, você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas nas relações que construímos e nas lições que aprendemos. Estou muito grata por ter você na minha vida." As lágrimas nos olhos de Dona Gilda eram um sinal claro de que algo havia mudado. Ela se levantou e, com um sorriso emocionado, respondeu: "Eu também sou grata, Clara, e prometo que continuarei a trabalhar para ser uma sogra melhor e uma pessoa melhor."
A festa foi marcada por risadas, danças e uma sensação de renovação entre todos os presentes. Clara e Dona Gilda se tornaram exemplos de que, mesmo as relações mais complicadas, podem ser transformadas com amor e compreensão. Ao final da noite, enquanto os convidados se despediam, Clara sentiu um profundo sentimento de satisfação. Ela havia superado não apenas as barreiras que existiam entre ela e Dona Gilda, mas também suas próprias inseguranças. Clara percebeu que, ao abrir seu coração, havia encontrado não apenas uma sogra, mas uma aliada. Se você se identificou com essa história ou tem experiências similares, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber como você lidou com situações difíceis na sua vida familiar. Não se esqueça de deixar seu like se você gostou desse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Ative as notificações para acompanhar tudo em primeira mão. A vida é cheia de desafios, mas é nas dificuldades que encontramos a oportunidade de crescer e nos conectar. Nunca subestime o poder da empatia e do diálogo. Que a sua história também seja repleta de amor e compreensão. Até a próxima!